Olá, turma! Nós vamos falar de um tema muito importante em microbiologia médica, que são as infecções hospitalares, também denominadas de infecção relacionada à assistência à saúde. Bom, eu tive várias fontes de estudo para fazer essa aula para vocês, mas o principal local que eu me baseei foi o capítulo de infecção hospitalar do livro Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias, do José Rodrigues Coura. Então, para a gente falar de infecção hospitalar, primeiro a gente tem que definir o que não é infecção hospitalar, né? O que seria a infecção comunitária. Ou seja, infecção comunitária é aquela adquirida na comunidade, aquela que não é adquirida na unidade de saúde, no hospital, no consultório, seja lá qual for a unidade de atendimento a que o paciente se dirigiu. Então, a infecção comunitária é aquela que é constatada ou ela ainda está em incubação no ato de admissão do paciente na unidade de saúde, desde que ele não tenha sido atendido, né, nessa unidade de saúde anteriormente, momento esse no qual ele possa ter adquirido essa infecção. E a infecção hospitalar, que é o objeto, tema principal da nossa aula, né? O que seria? Então, a infecção hospitalar é aquela que é adquirida após a admissão do paciente na unidade de saúde. E ela pode se manifestar ainda durante a internação desse paciente ou mesmo até após a alta do paciente da unidade de saúde. Mas, na verdade, para ser considerada infecção hospitalar, ela tem que ser relacionada, ela tem que estar relacionada de alguma forma à internação desse paciente na unidade de saúde ou algum procedimento que ele tenha realizado nesse período na unidade de saúde. E é importante a gente saber também que quando na mesma topografia, e aqui quando eu falo topografia eu me refiro a sítio corpóreo, né, local do corpo do paciente. Então, na mesma topografia em que foi diagnosticada uma infecção comunitária, se foi isolado um micro-organismo, um germe diferente e houve um agravamento das condições clínicas do paciente, o caso ele já deixa de ser considerado infecção comunitária e passa a ser considerado como infecção hospitalar. Por exemplo, o paciente deu entrada na unidade de saúde com uma pneumonia comunitária, né, porque ele já deu entrada na unidade de saúde com essa doença, com essa pneumonia, causada por um micro-organismo como um pneumococo, por exemplo. E aí, na unidade de saúde, no período que ele ficou internado, né, ele adquiriu um outro micro-organismo, uma Pseudomonas aeruginosa, por exemplo, que acabou por se juntar, né, ao pneumococo, piorando essa pneumonia. Então, nesse caso, passa a ser considerada a pneumonia por Pseudomonas aeruginosa como uma infecção hospitalar, tá certo? E uma pergunta que fazem com bastante frequência. Professora, depois de quantos dias, depois de quanto tempo é considerado infecção hospitalar? Então, na verdade, não tem um tempo exato, um tempo certo, né? Normalmente, a gente considera que a partir de 72 horas após a admissão é considerado infecção hospitalar. Mas isso pode acontecer até antes desse período, né? Quando essa infecção puder ser associada a algum procedimento diagnóstico ou procedimentos terapêuticos realizados no paciente durante este período de internação. O que seriam esses procedimentos? Por exemplo, intubação, cateterização venosa profunda ou periférica, uma cateterização vesical, cirurgias, né? Todos são considerados procedimentos diagnósticos que podem levar a algum grau de contaminação e desencadear um processo de infecção hospitalar, sim. E no caso das infecções de recém-nascidos? Bom, aqui, pessoal, já é um pouco diferente. As infecções de recém-nascidos, vias de regra, elas são sempre consideradas hospitalares, tá? Com duas exceções. No caso daquelas infecções transplacentárias, né, que são adquiridas durante a gestação, passam da mãe para a criança, ou aquelas infecções em que houve uma bolsa rompida, né, da mãe, por um período acima de 24 horas.
né? Então, nesses dois casos especificamente, não são hospitalares, consideradas hospitalares. Em todos os outros casos, sim. Em relação às transferências de pacientes de uma unidade de saúde para outra. Bom, nesse caso, né, é importante para fins epidemiológicos, né? Porque nós sabemos que pacientes que são provenientes de um outro hospital e eles são transferidos para outra unidade de saúde, né? Se eles já vêm com essa infecção, eles são considerados portadores de infecção hospitalar do hospital de origem, né? E não no hospital para onde eles foram transferidos, tá? Isso não vai diferenciar na conduta clínica, mas como eu disse, é importante para fins de epidemiologia e das ações de combate e controle às infecções hospitalares. Como fazer o diagnóstico dessas infecções? Bom, primeiramente o profissional, o médico, ele vai observar sinais clínicos no paciente, né, através da observação direta ou análise do seu prontuário. Então, sinais esses que se traduzem principalmente por febre, né, mas podem variar de acordo com a região, o sítio corpóreo acometido pelo paciente, né. Outro modo de diagnosticar, outro modo inclusive bastante importante, é através dos exames microbiológicos, do qual o principal é a cultura, né, a cultura microbiana. Então a cultura ela pode ser a partir do sangue, a hemocultura, a partir do líquor, né, a partir da urina, a urinocultura, ou a partir de outros sítios corpóreos, ou inclusive de materiais como catéteres, né, utilizados pelo paciente. O exame laboratorial pode ser ainda proveniente da pesquisa de antígenos e anticorpos pelo paciente, ou exames moleculares que vão detectar os micro-organismos, como o exame de PCR, né, por exemplo. E ainda o auxílio de alguns exames de imagem, né, como exames de endoscopia, tomografia, ressonância, que são exames que podem detectar, por exemplo, pneumonias, né, através da imagem observada no paciente, e ainda abscessos de órgãos internos. Então, o que pode dar causa para que essas infecções ocorram com mais frequência, né? Então, condições clínicas do paciente são extremamente importantes. Aqueles pacientes com deficiência do sistema imune, aquele paciente grave, né, que está ali na UTI, o paciente submetido ao uso excessivo de drogas antimicrobianas, né, o paciente submetido a um número excessivo de procedimentos invasivos, né, como cirurgia, intubação, cateterização, né. A falta de vigilância epidemiológica e controle das infecções hospitalares naquela instituição de saúde, por exemplo, né? É uma instituição que não tem uma comissão de controle de infecção hospitalar atuante, né? Métodos de proteção anti-infecciosos deficientes, né? E aí seria, por exemplo, o uso dos EPIs, né? A instituição ela não fornece aventais, ela não fornece óculos de proteção, máscaras adequadas para aquele procedimento, né, específico, luvas, né? Então, são fatores que podem influenciar muito negativamente. E ainda processo de limpeza, desinfecção e esterilização deficientes, né? Nessa unidade de saúde também pode agravar bastante o aparecimento desses casos de infecção. E aí, quais micro-organismos causam esses quadros, né? Na verdade, tanto bactérias, como vírus, como fungos, podem ser responsáveis por quadros graves, né, de infecções hospitalares em todos os sítios corpóreos, né? Mas nós sabemos que as bactérias são o mais importante, mais frequente, né, e os casos mais numerosos, sem sombra de dúvida. Dentre as bactérias, a gente tem bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas, e micobactérias também que não são classificadas, né, que não estão nessa classificação. Dentre os vírus, os mais comuns, os mais frequentes causando esses quadros, são o vírus sincicial respiratório, né, que pode causar, na verdade, grande número de casos, principalmente em berçários, né, crianças recém-nascidas ali, nos lactentes.
vírus respiratórios como o parainfluenza, o influenza, vírus que causam quadros diarreicos como o rotavírus, né? Também são importantes. E em relação aos fungos, né, nós temos principalmente leveduras, né, pertencentes ao gênero Cândida, tá? Mas, sem sombra de dúvida, as bactérias são os mais frequentes e os mais importantes. E o que tem essas bactérias hospitalares? Elas são diferentes das bactérias da comunidade, das bactérias comuns que não vivem em hospitais? Sim, elas são diferentes, né? A diferença principal é que elas são bactérias mais resistentes. Tanto elas são resistentes às condições ambientais, como elas são mais resistentes ao uso de antibióticos, né? Porque elas estão muito expostas a uma pressão seletiva de uso de antimicrobianos na unidade de saúde, né? Ainda o fato de que essas bactérias, elas podem facilmente ser veiculadas através das mãos dos profissionais de saúde, né? Quando essas não são higienizadas de forma frequente e adequada, ou ainda através de meios líquidos, né? Inclusive, algumas bactérias têm a capacidade de sobreviver em água destilada, né? E aí a gente entra no outro tópico, que é a capacidade que essas bactérias têm de sobreviver em condições adversas. E aí podem ser objetos, né, de uso hospitalar, pode ser locais de difícil acesso, né, pode ser sobrevivência a desinfetantes, né, que não são específicos para esses micro-organismos mais resistentes. E uma característica também muito importante dessas bactérias é que elas são consideradas agentes oportunistas, né? E o que seria isso? O agente oportunista, a bactéria oportunista, é aquela que se aproveita de uma condição de fragilidade do organismo do paciente para que ela possa se desenvolver e causar aquele quadro de infecção, né? Por exemplo, um paciente imunossuprimido, um paciente diabético, um paciente fazendo uso de várias drogas antimicrobianas, um paciente que passou por um procedimento invasivo, né? Então, seria o caso de que se aquele paciente ele estivesse bem de saúde, não estivesse numa unidade, né, de saúde, num hospital, ele não seria um alvo interessante para aquela bactéria. Aquela bactéria poderia até entrar em contato com esse paciente, mas ele normalmente não teria a doença. Já como ele está em outras condições, né, com o sistema imune debilitado, em uma unidade de saúde, aquela bactéria se comporta como um patógeno, né, perfeito para causar um quadro de infecção naquele paciente. Infecção de corrente sanguínea, infecção urinária, né, infecção de ferida cirúrgica ou de qualquer outro sítio corpóreo. Então, dentre as bactérias gram-positivas, nós temos principalmente cocos gram-positivos, né? Como o Staphylococcus aureus, característica de poderem ser bactérias extremamente resistentes a antimicrobianos, assim como Staphylococcus epidermidis, né? E enterococos, que também são bactérias que têm uma resistência, né, muito grande a diversos antimicrobianos. Dentre as bactérias gram-negativas, nós temos principalmente bacilos gram-negativos, né, e aí normalmente pertencente ao grupo das enterobactérias, como a Escherichia coli, a Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, o Enterobacter e a Serrácea. E temos também bactérias, bacilos gram-negativos, né, pertencentes ao grupo que a gente chama dos bacilos gram-negativos não fermentadores, né, que nós temos bactérias extremamente importantes, como a Pseudomonas aeruginosa e os Acinetobacter, né? Então, uma característica importante desse grupo de bactérias, de uma forma geral, as gram-negativas, é a sua grande capacidade, né, de ser ou se tornar resistentes a um grande número de antimicrobianos. Mas, professora, como o paciente adquire essas infecções? Como o paciente adquire essa bactéria? Bom, na verdade, a principal forma de contágio, né, a principal forma que o paciente adquire essas infecções são as chamadas infecções endógenas, né, que o paciente adquire a partir de bactérias do próprio organismo dele, né.
as suas bactérias, a gente chama de microbiota. Então, a principal forma de aquisição de infecção hospitalar é a partir de bactérias que compõem a microbiota do paciente. E aí podem ser bactérias a partir da microbiota intestinal, a partir da microbiota da pele, da cavidade oral, de qualquer sítio corpóreo do paciente. Bom, isso ocorre porque normalmente o paciente está hospitalizado, submetido a procedimentos invasivos, normalmente em uso de antimicrobiano e com a imunidade baixa. Então, dá condições para que essas bactérias, que normalmente não são capazes de causar doença, elas se tornem bactérias oportunistas. Aproveitam essa oportunidade, né, de várias condições que baixam a imunidade do paciente para se instalar, conseguir se multiplicar e assim causar infecção, que pode se agravar ou não. E a outra origem de infecção, fora a origem endógena, né, que é a partir da microbiota do paciente, é a infecção exógena, ou seja, a partir de fontes externas ao paciente. A bactéria causadora da infecção vai ser adquirida a partir do ambiente hospitalar, água contaminada, ar contaminada ou fomites contaminados, que no caso fomites são objetos de uso do doente, pratos, talheres, lençóis, roupas de cama, né? Qualquer objeto compartilhado pelo doente. Essa infecção pode ser adquirida também a partir de equipamentos que não foram passados por um processo de desinfecção ou esterilização eficientes. E aí podem ser incluídos aparelhos como os respiradores, máquinas de diálise, aparelhos de monitorização cardiovascular, né? E uma outra via extremamente importante de contaminação, né, que merece um tópico à parte, inclusive, que são as mãos dos profissionais de saúde, né, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, né? Daí a importância, né, da lavagem das mãos constante, né, por esses profissionais. E qual o custo dessas infecções para o sistema de saúde, né? Então, esses custos, eles podem se somar. Na verdade, nós temos que somar os custos diretos, né, no diagnóstico e tratamento das infecções, custos em prevenção dessas infecções e os custos indiretos, né, que, como nós vamos ver, nem sempre nós conseguimos fazer um somatório direto, né? Então, os custos diretos estão relacionados ao diagnóstico e ao tratamento das infecções, né? Incluem exames complementares, como exames de patologia clínica, exames microbiológicos, os exames de imagem, exames de pesquisa de antígeno-anticorpos e os exames moleculares, né? Os custos diretos incluem ainda gastos, né, com diárias extras, porque os pacientes eles passam mais tempo internados, mais tempo em unidades mais caras, né, setores mais de custo mais alto do hospital, como a UTI, requerem medicamentos, mais uso de medicamentos, muitas vezes antibióticos e medicamentos de alto custo. E também podem ser necessárias medidas de isolamento para que não haja uma propagação dessa infecção para outros pacientes. Já os custos preventivos são todos aqueles custos relacionados ao funcionamento, né, das CCIHs, que são as comissões de controle de infecção hospitalar, né, que todo hospital, toda unidade de saúde deve possuir, e aqueles custos relacionados ao uso de medidas de prevenção para que essas infecções elas não ocorram ou elas ocorram em menor número, né? Tais como o uso de antissépticos, a esterilização e expurgo de materiais, custos relacionados à profilaxia antibiótica, ao isolamento de pacientes e ao treinamento, né, a contínua capacitação de profissionais para que sejam multiplicadores. E por fim, em termos de custos, temos os custos indiretos que nem sempre é possível mensurar, né? Como o sofrimento físico e mental do paciente e dos seus familiares,
o afastamento do paciente do seu trabalho, né? A incapacitação profissional e algumas vezes o afastamento do seu trabalho por período indeterminado e a aposentadoria desse paciente, né? E ainda o óbito, né? A morte do paciente. Então, como medir esse custo? Muitas vezes não é possível medir apenas financeiramente. Sem falar, né, que acentuados números de casos de infecção hospitalar, as pessoas, como eu já disse, passam mais tempo ocupando leitos no hospital. Então, diminui essa rotatividade, né, dos leitos, o que agrava uma demanda reprimida da rede pública. As pessoas buscam o hospital, as pessoas buscam leitos e não tem leitos suficientes para todos, né? Sem falar no número de processos judiciais contra médicos e instituições, responsabilizando os profissionais e responsabilizando aquela instituição por conta de quadros de infecção adquiridos naquela unidade que culminaram em óbito ou até mesmo sequelas daqueles pacientes. E quais as topografias ou sítios corpóreos mais comuns, né, que os pacientes apresentam quadros de infecção hospitalar? Então, normalmente, pessoal, esses quadros de infecção, eles são muito associados a procedimentos invasivos sofridos pelo paciente durante o período da internação, né? E aí nós temos infecções de corrente sanguínea, que podem originar uma sepse, né? Que podem ter origem em cateterismo vascular, né? Profundo ou periférico nesse paciente. Infecções a partir do trato urinário, que podem se originar a partir do cateterismo vesical, cateterismo uretral no paciente, infecções do trato respiratório, que costumam também estar muito associados a procedimentos de intubação traqueal e ventilação mecânica, infecções de tecidos operados, né, diretamente relacionadas à manipulação cirúrgica, né, e infecções gastrointestinais, podendo ser relacionadas a procedimentos de nutrição enteral e ao uso de antibióticos, né, pelo paciente, e infecções cutâneas, como as úlceras de pressão ou escaras de decúbito, né, e também relacionadas à inserção de catéter vascular, né. Então, dessas relacionadas, as mais frequentes são as 4 primeiras: infecção de corrente sanguínea, infecção de trato urinário, infecção de trato respiratório, principalmente pneumonia, e infecção de tecidos operados. A infecção de catéter, ela pode ter origem a partir de um catéter venoso central ou a partir de um catéter periférico. E frequentemente essas infecções de catéter podem dar origem a infecções que nós chamamos de phlebites, né, que é a infecção de vasos sanguíneos, né, que são complicações relativamente comuns em pacientes cateterizados, né. Essa infecção ela pode ser restrita apenas ao local de inserção do catéter ou pode evoluir para uma bacteremia, que é bactéria na corrente sanguínea, né? Ou inclusive uma sepse, que é uma condição já mais grave em que há uma resposta, né, do sistema imune do indivíduo. Outras complicações observadas podem ser quadros de osteomielite, né, que é infecção nos ossos, quadros de endocardite, que é infecção nas válvulas cardíacas, e ainda de abscessos cerebrais e pulmonares, quando essas bactérias desprendem a partir desse catéter e ganham a circulação sanguínea do paciente, podendo se instalar em qualquer órgão interno. Esses quadros de infecções de catéter normalmente são adquiridos a partir de alguma contaminação na pele do paciente no sítio de inserção, ou seja, no momento da inserção não houve uma antisepsia, uma limpeza adequadas, e aí aquelas bactérias que estavam presentes na pele, né, do paciente, principalmente estafilococos, são empurrados para dentro do catéter. Outra forma de contaminação menos frequente seria a via hematogênica, né? E ainda a partir de soluções que são infundidas nesse paciente, soluções essas contaminadas previamente com micro-organismos, né? Forma de diagnóstico dessas infecções de catéter, normalmente a retirada do catéter de forma mais asséptica possível e realizada a cultura da sua ponta distal, né? Em um frasco seco e estéril e enviar para o laboratório de microbiologia.
E aqui nós temos os micro-organismos que são mais frequentes, né? Normalmente, os micro-organismos que causam quadros de infecção de ponta de catéter, né, como nós chamamos, são micro-organismos que estão mais presentes na pele, na microbiota da pele, né? E aí a gente tem cocos gram-positivos, como Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, temos bactérias como bacilos gram-negativos, como Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, bactérias como Acinetobacter baumannii, Enterobacter e até mesmo fungos, como Candida albicans. Uma capacidade desses micro-organismos, normalmente, é a sua predisposição, né, em formar biofilmes, né, que funcionam como uma cola, né, inclusive como atração para que outros micro-organismos venham se depositar, né, e formam um agregado, uma massa bacteriana, o que dificulta, né, bastante o tratamento com antimicrobianos. E dentre as mais frequentes infecções hospitalares, nós temos as infecções urinárias, representando quase 40% de todos os tipos de infecções hospitalares. Uma característica em comum desse tipo de infecção é que normalmente possuem baixa letalidade, mas claro, sempre podendo evoluir inclusive para uma sepse e levar o paciente a óbito, mas normalmente não é isso que ocorre. Então, essas infecções, elas costumam estar associadas a um catéter vesical, né, que empurra micro-organismos que possam estar presentes na uretra, né, desse paciente para a bexiga, e assim causando esse quadro de cistite de infecção urinária. Uma outra característica, né, desses quadros de infecções é que mais de 90% delas, elas costumam ser assintomáticas, ou seja, a grande maioria não teria indicação de tratamento, mas por um excesso de precaução ou por condutas, né, relacionadas aos profissionais, elas acabam sendo tratadas por médicos intensivistas, né, o que contribui, sem sombra de dúvida, para a pressão seletiva de resistência sobre esses micro-organismos. E aqui neste slide, nós vemos os tipos mais comuns de catéteres que podem estar associados aos quadros de infecção urinária nesses pacientes. E as bactérias mais comuns que causam esses quadros de infecção urinária são bacilos gram-negativos, como a Escherichia coli, que representa mais de 80% desses quadros de infecções, assim como Klebsiella, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, que são todos bacilos gram-negativos, e ainda cocos gram-positivos em bem menor frequência, como Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, e também, inclusive, leveduras podem causar esses quadros infecciosos, leveduras como a Cândida. Então, dos tipos de infecções mais importantes relacionados ao trato respiratório, sem sombra de dúvida, são as pneumonias hospitalares, pela elevada frequência que ocorre nas UTIs. Estas costumam estar, sobretudo, associadas aos quadros de ventilação mecânica invasiva quando o paciente está entubado, né? Normalmente, os sinais clínicos dessas pneumonias são observados febre, leucocitose, dor torácica e escarro purulento. Normalmente possuem uma alta taxa de letalidade, de 13% a 43%, e aumentam bastante o período de internação do paciente nos leitos de UTI. Então, a forma mais comum de aquisição dessas pneumonias hospitalares costuma ser a microaspiração das secreções acumuladas na orofaringe desses pacientes, uma vez que eles costumam permanecer muito tempo deitados, muitos estão entubados, sem o reflexo da tosse. Por esse motivo, eles devem ser mantidos com a cabeça mais elevada, pelo menos a 45 graus. Fatores de risco importantes para a aquisição das pneumonias são procedimentos invasivos, né, como a intubação traqueal e a própria ventilação mecânica, contaminação de equipamentos como os circuitos, os nebulizadores, os ambus, que devem ser não esterilizados, mas sim reprocessados. Se isso não for feito da forma adequada, podem estar contaminados no momento de uso do paciente. E também, né, relembrando a importância da higienização das mãos dos profissionais de saúde, que podem levar a uma contaminação cruzada de um paciente a outro. E nesse slide nós temos os micro-organismos mais importantes como causadores de pneumonias hospitalares.
principalmente bacilos gram-negativos, como Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii e enterobactérias diversas, principalmente a Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Serrácea e a própria Escherichia coli. Lembrando que são bactérias com extrema capacidade de apresentar resistência a antimicrobianos. Outro tipo de infecção hospitalar bastante importante são as chamadas infecções cirúrgicas, que são aquelas que vão se desenvolver nos tecidos que foram manipulados durante o ato cirúrgico. Estas podem ser classificadas em endógenas, quando estão relacionadas diretamente com a microbiota da pele do paciente, da mucosa ou da víscera que foi manipulada, e a sua causa ou a sua etiologia vai variar de acordo com a microbiota predominante no sítio da cirurgia que foi realizada pelo paciente. Outra origem importante das infecções cirúrgicas são as chamadas infecções exógenas, ou seja, que se originam a partir de fora da microbiota do paciente. Podem ter origem a partir da equipe cirúrgica, dos instrumentais, não feita a esterilização de forma adequada, a partir de próteses contaminadas antes ou durante o ato cirúrgico e a partir da contaminação de sistemas de ventilação ambiente nas salas operatórias. Suspeita-se desses quadros de infecção exógena quando da ocorrência de repetidas bactérias ou fungos que são incomuns e que normalmente não estão presentes em cirurgias de baixo risco, né? Esses tipos de infecção podem ter início durante a cirurgia, se não for feita uma profilaxia antibiótica adequada, e podem se manifestar nos primeiros 15 dias de pós-operatório, ou até mesmo um ano após esses procedimentos. Os micro-organismos mais frequentes contaminando o campo cirúrgico, e os tecidos operados, costumam ser bactérias gram-positivas, que vivem normalmente na pele, na microbiota do paciente da pele, como Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, e ainda bactérias como Escherichia coli, o Enterobacter, a Klebsiella, o Proteus e a própria Pseudomonas aeruginosa. O risco do paciente apresentar infecção cirúrgica está diretamente relacionado à duração do procedimento, ou seja, quanto maior a duração, maior o risco. Também relacionado à idade do paciente, pacientes mais idosos têm uma maior probabilidade de apresentar quadros de infecção cirúrgica e também relacionado à existência e à gravidade de comorbidades, por exemplo, diabetes, quadros de insuficiência renal, pacientes cardiopatas, e também muito relacionado ao grau de contaminação do sítio a ser operado, sendo as cirurgias classificadas em cirurgias limpas, potencialmente contaminadas, e cirurgias infectadas, sendo que as que têm um grau de contaminação mais provável são as cirurgias contaminadas e as cirurgias consideradas infectadas. Quando o profissional médico que está atendendo aquele paciente suspeita que possa estar ocorrendo um quadro de infecção hospitalar, o primeiro passo é a solicitação de exames microbiológicos. Dá-se início, então, à coleta da amostra, que vai variar de acordo com o sítio corpóreo suspeito de infecção, pode ser urina, pode ser sangue, catéter, líquor ou qualquer outra amostra, e devem ser seguidas algumas recomendações para que possa ser encaminhado para o laboratório e ter um teste microbiológico obtido de forma confiável. Então, deve ser seguidas algumas diretrizes, como sempre que possível o paciente não deve estar em uso de antibiótico ou imediatamente antes da próxima tomada, realizar essa colheita, ter atenção à antissepsia durante a coleta desse material. O material clínico ele deve ser representativo do quadro infeccioso, ou seja, a melhor amostra capaz de fornecer o melhor resultado, um resultado mais confiável do micro-organismo causador da infecção. E, sem sombra de dúvida, todos os materiais devem ser utilizados, devem ser fornecidos e devem estar estéreis e adequados para o tipo de amostra a ser colhida. Após a coleta dessa amostra,
ela será encaminhada até o laboratório. Se já não houver sido coletada no laboratório, normalmente os pacientes estão internados, é feita a coleta no leito, né, do paciente e encaminhado o mais breve possível ao laboratório. Ao chegar lá, é feita a semeadura, né, desse material em meios de cultura, onde vão ficar incubados. A partir do crescimento desse micro-organismo, caso esse material esteja contaminado, é feita a identificação inicial do micro-organismo e posteriormente procede-se à realização do teste de sensibilidade a antimicrobianos. Em alguns casos, também pode ser feito diagnóstico molecular a fim de evidenciar a origem desses micro-organismos causando surtos de infecção hospitalar. Após o resultado da cultura ser disponibilizado, vai ser fornecido sob a forma de um laudo a ser assinado pelo microbiologista responsável. Este vai ser liberado para o médico requisitante, qual vai tomar sua conduta, né, de acordo com a informação disponibilizada no resultado do exame microbiológico, sendo de fundamental importância a interação entre o profissional médico e o laboratório de microbiologia. O setor de vigilância microbiológica é caracterizado pela formação e constituição das comissões de controle de infecção hospitalar, que são obrigatórias nas instituições de saúde. Então, por que devemos conhecer os agentes etiológicos? Ora, está diretamente relacionado ao diagnóstico precoce e bem objetivo e direcionado da infecção no paciente, o que, sem sombra de dúvida, lhe levaria a um prognóstico melhor e melhor qualidade de vida. Também direciona o paciente ao uso adequado dos antibióticos, levando ao aumento da sua sobrevida, redução de efeitos colaterais e redução da pressão seletiva sobre micro-organismos e também, sem sombra de dúvida, redução de custos com medicamentos que são bastante onerosos e de alto custo. A importância das ações das comissões de controle de infecção hospitalar na vigilância microbiológica, né, se reflete também no fornecimento de informações sobre o padrão de bactérias que são constantemente isoladas no hospital e no padrão de sensibilidade desses micro-organismos aos antimicrobianos usado com maior frequência em cada setor do hospital, né? Fornecendo subsídios para o uso de uma antibiótico-terapia empírica, por exemplo, né? Se aplica ainda a vigilância microbiológica para a adoção de medidas de controle de disseminação de micro-organismos multiresistentes e da política de uso de antimicrobianos diferenciada nos vários setores da instituição. Por exemplo, antibióticos que são utilizados em pacientes graves em UTI devem ser diferentes de pacientes não graves, né, de ambulatórios, de setor de pediatria, de setor de UTI de adultos, UTI neonatal, e assim vão sendo, tendo subsídios, né, para a formulação de fluxogramas relacionados ao emprego de antimicrobianos nos vários setores da instituição. Algumas medidas gerais de orientação para a prevenção de infecção hospitalar são bem simples, observem. Não sentar na cama do paciente, não trazer alimentos e nem se alimentar das refeições do paciente, não trazer flores para os pacientes internados, porque as flores elas podem ser veículos mecânicos de transporte de micro-organismos como bactérias, né? E também evitar de levar crianças ao hospital para as visitas. Normalmente crianças também podem ser disseminadores de vários tipos de micro-organismos. E ainda, não visitar o paciente internado quando você estiver com uma doença infecto-contagiosa, embora possa parecer que é uma doença simples, como um resfriado, diarreias, um machucado com pus. Lavar frequentemente as mãos, sendo profissional de saúde, e lembrar de nunca interromper um tratamento com antibiótico sem orientação médica, sempre utilizar pelos dias e na dose recomendada. Tendo em vista a possibilidade de ocorrência de infecções hospitalares, as áreas de um hospital são consideradas como áreas críticas, áreas semicríticas e áreas não críticas.
sendo consideradas áreas críticas todas aquelas em que há um risco aumentado de transmissão de infecções e onde vão se realizar um grande volume de procedimentos de risco ou vão se encontrar pacientes com o sistema imunológico debilitado. Por exemplo, as UTIs, salas de cirurgia, pronto-socorro, a cozinha do hospital. Já aquelas áreas consideradas semicríticas são aquelas ocupadas por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade ou doenças não infecciosas. Nesses locais, especificamente, se enquadrariam as enfermarias, quartos de pacientes internados e até mesmo os ambulatórios. Já as áreas não críticas, ou seja, de menor importância no nosso caso, são todas aquelas áreas que não são ocupadas por pacientes e onde não se realizam procedimentos de risco, ou seja, as áreas administrativas do hospital de uma forma geral. A Portaria 2616/98 do Ministério da Saúde é a portaria que estabelece diretrizes e normas para prevenção e controle das infecções hospitalares, que inclusive é utilizada ainda hoje. Essa portaria, ela descreve um conjunto de ações que são desenvolvidas com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. E nessa portaria, como podemos observar, a lavagem das mãos por todos os profissionais envolvidos na assistência à saúde é a ação mais eficaz de prevenção e controle das infecções hospitalares. A lavagem das mãos deve se iniciar através de uma fricção manual vigorosa de toda a superfície das mãos e dos punhos, utilizando-se de sabão ou detergente, seguida de um enxágue abundante em água corrente. Sabe-se que a lavagem das mãos é isoladamente a ação mais importante para a prevenção e controle das infecções hospitalares. Importante também saber que o uso de luvas de forma alguma dispensa a lavagem das mãos, antes e após contatos que envolvam mucosas, sangue ou outros fluidos corpóreos, secreções ou excreções de pacientes. De acordo com essa portaria do Ministério da Saúde, a lavagem das mãos ela deve ser realizada tantas vezes quanto for necessário, durante a assistência a um único paciente, sempre que houver contato com diversos sítios corporais entre cada uma das atividades. E ainda devem ser empregadas medidas e recursos com o objetivo de incorporar a prática da lavagem das mãos em todos os níveis da assistência hospitalar. Para que essa medida seja implementada de forma rotineira nas unidades de saúde, é necessário que estejam bem distribuídas e localizadas as pias para lavagem das mãos, de forma a atender à necessidade dos profissionais nas diversas áreas hospitalares, além de, é claro, ter a presença dos produtos, o que é fundamental para a obrigatoriedade da prática da lavagem das mãos. Nesse slide, nós observamos a sequência correta e o passo a passo para a lavagem das mãos de forma mais eficaz e efetiva. Então, eu agradeço a atenção de vocês e as dúvidas que vocês tiverem podem mandar que a gente vai tirando, tá bom? Um abraço.